18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, chegando mais uma edição do programa 18 horas, juntos até às 7 da noite com os destaques do dia. Eu, você e hoje, Ken Paz. Alô, Ken, tudo bem? E aí, Carlão, muito boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Então fique com a gente porque tem muito conteúdo bom pela frente, Carlão. Mix. Querido ouvinte, contando sempre com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Vamos juntos até às 7. WhatsApp 994887592 está à sua disposição. Participe conosco. Exatamente, mande a sua mensagem, o seu áudio, mande pra gente a sua opinião sobre os assuntos que rola aqui no 18 horas da Mix. Participa com a gente. Mix. 6 e 1, Ken, vamos dar um giro nas principais vias de Manaus. Exatamente, vamos ouvir agora para saber onde é que o André Meirelles se encontra em alguma área da cidade. Fala aí, André, por onde você anda? Trânsito. Boa noite pra você, Ken. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui na 100.7. Vamos de trânsito pela Avenida Humberto Calderaro, Antiga Paraíba. O trânsito está bastante concorrido pelo local. São muitos veículos pela via, o que é normal para o horário, mas não tem nenhum registro de acidentes por aqui. Também a gente fala da rotatória do Mindu, aqui no Parque 10. Por aqui, o trânsito na rotatória também é bastante concorrido. Tem muitos veículos aqui pela via, mas segue também sem nenhuma ocorrência. Ken, Carlão. Beleza, André Meirelles, 6 e 2, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Moradores bloqueiam o ramal do Brasileirinho e protestam contra um descaso do governo Wilson Lima. Um helicóptero carregado com drogas é encontrado submerso em um lago no interior do Amazonas. Justiça derruba a moratória da soja na Amazônia e a decisão levanta alertas sobre mais desmatamento na região. E na política, Lula confirma a visita a Manaus e Arthur Neto se filia ao Republicanos de olho nas eleições de 2026. Legal, 6 e 3, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques do dia. Os destaques desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. No ar para você, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, nós começamos o programa de hoje falando mais uma vez do descaso do governo Wilson Lima. Nas primeiras horas da manhã de hoje, moradores do ramal do Brasileirinho, no quilômetro 4, bloquearam a estrada em protesto contra a falta de infraestrutura. É um problema antigo já, inclusive virou sinônimo de abandono dessa situação. Exatamente, Carlão. Desde as 4 horas da madrugada, ônibus escolares, coletivos e veículos particulares ficaram presos por lá. Os moradores estão cansados de viver entre a lama em dia de chuva, poeira, quando o dia está mais seco, enfrentando buracos e também diversos acidentes. E o que mais revolta a população, segundo o discurso por lá, é em relação às promessas que são feitas, mas que elas nunca se transformam em ação, Carlão. Que é pura verdade, hein? Falta compromisso. O governador Wilson Lima anuncia, promete, mas na hora de garantir o direito básico de infraestrutura, a população fica esquecida de lado. Infraestrutura não é luxo, é uma necessidade. Exatamente, Carlão. O ramal do Brasileirinho hoje, ele é um retrato da negligência do governo do estado. São famílias que precisam se deslocar, Carlão, para ir para trabalhar, para levar os filhos à escola, para ter uma vida digna, e o governo tem esse dever de responder a esse clamor da população. Com certeza, né, Ken? E para detalhar mais essa manifestação aí, a gente vai falar agora com a repórter Nathalie Moraes, que tem os detalhes aí pra gente. Exatamente, Nathalie, conta pra gente como é que foi esse clima de revolta. A população, ela não quer mais ouvir muito palavras, né? Ela quer resultado. O que os moradores, eles pediram durante essas manifestações? A resposta já deveria ter chegado até eles há pelo menos 2 anos, mas até agora nada. Muito boa noite para vocês aí nos estúdios, Carlão e Kennedson Paz, e boa noite também para os nossos ouvintes. Inclusive, essa é a segunda manifestação em menos de 7 dias. Mas dessa vez, o clima realmente esquentou no ramal do Brasileirinho, no quilômetro 4, em Manaus, que virou realmente
palco de um protesto contra o descaso do governo Wilson Lima. Desde as 4 horas da manhã, moradores bloquearam a entrada em busca de uma resposta que eles já esperam aí há muito tempo. A comunidade convive diariamente com lama, poeira, buracos e promessas que não são cumpridas pela gestão estadual. Há mais de 3 anos, o governo do Amazonas iniciou algumas obras lá no local, mas nunca concluiu. Enquanto isso, milhares de pessoas somam prejuízo. São carros danificados, acidentes graves e estudantes sem conseguir chegar às suas escolas. A gente conversou com o Alberto Robson, ele que é líder comunitário no ramal do Brasileirinho. E lembra que, inclusive, outras áreas ali nas proximidades foram asfaltadas recentemente. Mas o ramal do Brasileirinho continua esquecido. O sentimento de quem vive na região é de verdadeiro abandono. Na luta pelo descaso e de respeito do governador com a comunidade do Brasileirinho. Há 3 anos, ele rasgou aqui o nosso ramal com esse tal de rapidão aí, rodoanel, e ficou no meio do caminho. Agora, recentemente, não tá nem com um mês, o cara fez 20 quilômetros de asfalto, recapeou novamente e a gente ficamos aqui a ver navio. Lá onde ele concluiu, só tá servindo para jogar em lixo, só tá servindo de lixeira viciada. Enquanto aqui o nosso ramal, a escola, a matadores, a estaleiro, a moradores que necessitam, trafegam mais de 100 pessoas diariamente nesse pedaço aqui. E a gente somos obrigados ao quê? A conviver com a lama, com a poeira, fora os danos materiais que causam nos nossos carros. A gente não acha justo pagar um imposto alto de R$1.800 num carro pra gente andar e se defasar. Com 2 meses está comprando a nossa suspensão dos carros. Dona Margarete é moradora da comunidade há mais de 2 décadas. Ela revelou toda a indignação. Segundo ela, jamais um governo tratou a comunidade com tanto descaso. Aqui no Brasileirinho tem pai de família, mãe de família, que quando passa mal aqui, nem uma ambulância entra para pegar. Nós somos cidadãos e precisamos ser respeitados. E queremos continuidade. Queremos continuidade. Respeito. Queremos ação. Queremos ação. Queremos ação. Queremos ação. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar acompanharam o protesto, que seguiu pacífico. Vale a gente reforçar que a obra é de responsabilidade do governo Wilson Lima e a prefeitura não pode intervir, já que a obra foi licitada e está sob responsabilidade do governo. O resultado atualmente na comunidade é um cenário de abandono que se arrasta há anos sem qualquer perspectiva de solução e uma população que segue sendo obrigada a viver entre a lama, poeira e principalmente com tanto descaso, querendo saber até quando o governador Wilson Lima vai deixar a comunidade em abandono. Eu volto aos estúdios com vocês. Legal, Nathalie Moraes, 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um helicóptero com drogas foi encontrado submerso em um lago no interior do Amazonas. Uma ocorrência grave que levanta muitas suspeitas. Dentro da aeronave, Carlão, foram encontrados ali tabletes de maconha do tipo skunk. O material foi apreendido, mas ainda não se sabe a quem pertencia nem qual seria o destino desta carga, Carlão. Ok, nós vamos saber agora mais detalhes de como essa aeronave foi localizada e é com a repórter Odineia Araújo. Alô, Odineia. A cena parecia de filme, pelo menos para os moradores do município de Juruá, no interior do Amazonas, onde o helicóptero foi encontrado afundado em um lago nessa segunda-feira. A aeronave estava parcialmente submersa. Quem fez a denúncia foi um ribeirinho que estranhou a movimentação de lanchas no local e avisou a polícia. No início, ele pensou que fosse um avião caído, mas ao chegarem as equipes da Polícia Civil, Militar e da Guarda Municipal, afirmaram que era um helicóptero. Dentro do helicóptero, os policiais encontraram tablets de maconha do tipo skunk, pesando quase 3 quilos, de acordo com o delegado Célio Lima, da delegacia de Juruá. Recebeu denúncias populares que afirmaram ter avistado uma aeronave parcialmente submersa próximo a um lago. A equipe rapidamente diligenciou
iniciou até o local, juntamente com a Polícia Militar e o Guarda Municipal do município, e contratou um helicóptero preto alterado para o transporte de entorpecentes, e no local conseguiram apreender 2 tabletes de skunk, pesando aproximadamente 3 kg. Sentiram também no ambiente um forte odor pútrido, que pode indicar a morte do piloto, porém o cadáver não foi localizado e nem o restante da substância que provavelmente estava sendo transportado. Agora a polícia investiga quem é o dono do helicóptero e se a aeronave tem ligação com o tráfico de drogas que atua naquela região. Volto com vocês. Legal, Odilera, hoje 18 horas. Olha só, mais de meia tonelada de maconha foi retirada de circulação em Manaus na madrugada desta terça-feira. Meia tonelada, um golpe duro aí contra o tráfico de drogas aqui na capital, Ken. Exatamente, Carlão, essa droga ela estava escondida na carroceria de uma caminhonete e o motorista, ele ainda tentou escapar da polícia, mas ele foi preso em flagrante. Uma ação que mostra como o crime organizado ele tenta se reinventar, né, Carlão? Sim. Só que a gente também está mostrando agora a repressão da polícia para combater esses crimes. Quem era hoje, quem tem aí os detalhes dessa operação é o repórter André Meirelles. André, boa noite. Houve perseguição antes da prisão, André? Foi numa picape branca que ele escondia 580 pacotes de maconha do tipo skunk. Ao todo, cerca de 600 quilos de drogas coberto com uma lona na carroceria foi apreendida. O Detran Amazonas, que estava fazendo uma blitz no momento, disse que o veículo era dirigido aí por esse traficante, o Jonas Viana, de 51 anos. Ele furou a blitz na Avenida Paxiúba, no conjunto Dom Pedro, e saiu em fuga pela zona centro-oeste. Os servidores do Detran pediram apoio da Polícia Militar, que iniciou a perseguição. O suspeito foi interceptado no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. O traficante foi preso em flagrante e levado junto com a droga e o carro para uma unidade policial. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6:12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ele fica por aqui, E Carlão. a gente segue com ele. É isso mesmo. Ele tá com a gente porque ele vai falar agora sobre, dentro de outra operação, é uma outra operação policial, Ken Paz. Exatamente, Carlão. Dessa vez, essa foi uma ação que tirou de circulação mais de 300 quilos de maconha, avaliados em cerca de 6 milhões de reais aqui na cidade de Manaus. Olha só, e no mesmo local, a polícia ainda encontrou uma rinha de galos de briga. Uma pessoa foi presa em flagrante. André, conta mais pra gente os detalhes dessa operação. Olá a todos, muito boa noite. Olha, o alvo da operação foi em uma casa na rua Andorinhas, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. No local, os policiais encontraram caixas cheias de drogas escondidas em um cômodo com passagem secreta. Além da droga, o espaço funcionava como uma rinha de galos de briga. 70 aves foram apreendidas, algumas com medicamentos aplicados para que elas pudessem aguentar as lutas. O traficante, identificado como Jackson de Lima Alves pela polícia, de 38 anos, ele foi preso. O DENARC, que é o Departamento de Investigações sobre Narcóticos, disse que esse traficante era responsável pela guarda, embalagem e até a distribuição do entorpecente. O veículo que ele estava usando para a entrega era um Palio, que também foi apreendido. O delegado titular do DENARC, Rodrigo Torres, conta pra gente os detalhes. As investigações aí iniciaram há aproximadamente 20 dias, após termos informações que esse local era utilizado para armazenamento da droga, distribuição e depois envio dessa droga para fora do estado e depois para a Europa. Na ocasião, após as diligências realizadas no entorno da casa, ao sair do imóvel, essa pessoa foi abordada, de cara, retornamos para ele para dentro do imóvel. Ele informou onde tinha um aparelho de fundo falso e lá encontramos toda a droga apreendida. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Olha, o traficante, o Jackson, disse à polícia que criava e vendia galos por valores que chegavam a 15 mil reais
mas negou promover as brigas. Ele foi autuado por tráfico de drogas e a situação da rinha foi encaminhada para a Delegacia do Meio Ambiente. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quem ouvintes, agora uma notícia boa para quem teve o celular roubado ou furtado. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um novo edital do programa Recupera Fone, com a lista de aparelhos que foram recuperados pelas polícias. Ao todo, Carlão, são mais de 1.000 celulares. Desse total, 439 foram encontrados nas últimas operações e outros são de edições anteriores que ainda não foram retirados. Olha só, a entrega dos celulares acontece das 9 da manhã às 4 da tarde na sede do programa, que fica no conjunto Seletra Amazon, Rua 7, número 11, lá no bairro de Adrianópolis, ou aqui, né, no bairro de Adrianópolis, zona sul de Manaus. A lista completa está disponível no site da SSP, ssp.am.gov.br. Vale a pena você conferir, porque quem sabe ali seu celular pode estar por lá. 6h16. Mix. Olha só, tem uma boa notícia para a economia. O Conselho de Administração da Suframa realiza nesta quarta-feira mais uma reunião para avaliar 56 projetos industriais de serviços e agropecuários. Esses projetos, eles somam mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais em investimentos e pode gerar mais de 2.100 novos empregos na área incentivada da Zona Franca de Manaus. Olha aí, a reunião, Ken, vai ser presidida pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Márcio Fernandes Elias Rosa, e conta também com a participação do superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, além de outras autoridades e representantes de classe. Do total, 51 projetos são da área industrial e de serviços e 5 para o distrito agropecuário. Se o subsetor de plástico vai receber ali 16 novos, só o setor de subplásticos vai receber 16 novos projetos com investimentos de 280 milhões de reais e mais de 400 novos empregos. Um pacote que representa, Carlão, um passo importante demais para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Sem dúvida. Legal, você em 100,7, você no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas no ar até às 7 da noite, com os destaques de hoje para você. Participe, 994887592 é o nosso WhatsApp, nas redes sociais, @18horas news. 18 horas. Agora a gente começa Política. o nosso giro de política. Ken Paz, é contigo hoje, hein? Lula confirmou visita a Manaus para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional. Está confirmado já. Como essa estrutura pode ajudar no combate ao crime organizado e também, principalmente, né, um assunto interessante que é o desmatamento aqui na Amazônia, Ken? Com certeza, Carlão, a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que vai acontecer agora no dia 9 de setembro, Carlão, ela não só é um ato simbólico do presidente Lula aqui em Manaus, mas também, Carlão, representa muita coisa, porque na prática a estrutura ela pode tornar um dos principais instrumentos para combater o crime organizado, controlar o narcotráfico aqui em nosso estado do Amazonas, o garimpo ilegal, o contrabando de armas pela nossa floresta amazônica. Isso também é uma relação direta com o avanço do desmatamento. Seria bom também se a nossa pauta da BR-319, né, Carlão? Ela de fato ela tivesse esse apoio do nosso próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque até mesmo a gente precisa de estradas para patrulhar nossa floresta, né, Carlão? Exatamente. Mas assim, além desse movimento de combate ao crime organizado e também combate a crimes relacionados ao meio ambiente, também, Carlão, nada mais nada menos do que é um movimento político, né? Porque a gente está aqui nos bastidores da política, então claro que tem que ter política nesse assunto. E ao trazer para Manaus representantes de outros 8 países que compõem esse debate sobre a floresta, para o presidente Lula é um passo para poder reforçar a imagem dele aqui no Brasil na cooperação internacional e mostra que a Amazônia ela não é apenas um tema ambiental, Carlão, mas segurança pública e também geopolítica. Então
É nessa ideia que o presidente Lula trouxe esses líderes internacionais. E nos bastidores há uma expectativa de que o centro ele ajude a limitar as facções que usam o território amazônico como rota do tráfico de drogas e também o tráfico de armas, inclusive para fora do país. Ainda há pouco a gente viu a Polícia Civil falando que o tráfico de drogas estava enviando drogas para a Europa. É exatamente essa ideia que esse centro ele pretende reprimir, Carlão. Sim. Isso pode ter um impacto direto na vida de quem mora, principalmente nas regiões metropolitanas, no interior do nosso estado do Amazonas, que sente de perto esses efeitos da violência, né, Carlão? Sem dúvida, e a BR-319 nessa situação toda aí é de extrema importância e ajudaria muito. Seria o ideal, se ela Carlão, estivesse funcionando. Agora, Ken, é oficial, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto se filiou ao Partido Republicanos depois de 3 anos fora da política ativa. Que peso essa filiação pode ter no cenário local e como ela pode influenciar nas eleições futuras? Porque Arthur Neto é realmente um grande nome, né? Uma lenda, pode-se dizer assim. Com certeza, Carlão, e ele que vem se posicionando bastante através das redes sociais agora, Carlão, comentando os principais assuntos que são destaques a nível Brasil, até contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele demonstrou uma certa imparcialidade, sem defender nenhum dos lados, só que fez o seu posicionamento crítico em relação a esse tema, assim como outros temas que ele tem abordado nas redes sociais. Isso representa um peso político considerável. A filiação de Arthur Neto ao Republicanos, após 3 anos sem partido, mostra a sua disposição de voltar, Carlão, ao jogo político e, ao mesmo tempo, se posiciona como a própria sigla aqui no estado do Amazonas. O Arthur, ele já foi prefeito de Manaus 3 vezes, já foi senador, já foi ministro e líder no Congresso, e ele entra nesse momento num partido que ganha projeção nacional sobre a liderança de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que possivelmente será o candidato à presidência da República. Nos bastidores, a leitura é muito clara, Carlão. O Republicanos, ele quer o nome de peso para poder ter competitividade no Amazonas em 2026. E aí, como o próprio Arthur Neto já tinha adiantado, possivelmente ele venha para a vaga de deputado federal, né? Então a gente já tem ali o anúncio do ex-prefeito, né? O Arthur Neto, que ele vem para essa disputa na cadeira da Câmara Federal. Isso coloca diretamente ele na linha de frente contra nomes mais jovens, de perfil bolsonarista, por exemplo. A gente tem também o Coronel Menezes, que também está tentando essa mesma vaga, que foi o adversário dele na última eleição para o Senado. E o detalhe é que, ao mesmo tempo, mesmo tendo sido atacado duramente ali por Jair Bolsonaro na época da pandemia, o Arthur Neto, ele apoiou o ex-presidente nesse segundo turno contra o Lula, ou seja, ele tenta se recolocar como um conservador bastante experiente, mas agora num partido evangélico que procura ampliar o espaço dele também na base religiosa. Carlão, em resumo, a volta do Arthur Neto, ele não é apenas uma nova filiação, é também uma estratégia para poder reagrupar os apoios, Carlão, retomar esse espaço político e, ao mesmo tempo, fortalecer os Republicanos como um dos protagonistas das eleições de 2026. E a gente vai seguir acompanhando, né? O nome certo para fazer isso aí mesmo. Os deputados estaduais e vereadores de Manaus já gastaram quase R$500 milhão em diárias de viagem. Olha só esse número, é R$500 milhão. Inclusive viagens internacionais. Esses gastos são justificáveis e responsáveis, Ken, com o nosso querido dinheiro público? Carlão, é claro que essa pergunta, ela é a primeira que vem na nossa cabeça, né, Carlão? Sim. Se de fato existe uma justificativa para esses números que parecem para nós serem absurdos, porque são números bastante altos. A gente tem esses números que fazem parte tanto da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como da Câmara Municipal de Manaus. Só em 2025, Carlão, os deputados e os vereadores já gastaram, como você mencionou, quase R$500 milhão em viagens, em diárias de viagens, com passagens, hotéis, tudo bancados pelo seu dinheiro, através de nós, porque nós somos contribuintes. Na Assembleia Legislativa foram mais de R$349 mil em 7 meses, Carlão. Tava afim dessa grana, Carlão? Louco. 17 deputados federais, 17 deputados estaduais, viajando para Brasília, São Paulo, mas também para destinos de luxo, Carlão. Orlando, lembra que a gente já falou por aqui? Nova York, Londres, Pequim. Muitos participaram, inclusive, dos mesmos eventos, Carlão, o que levanta um certo questionamento sobre a real necessidade de tantas agendas internacionais. Na Câmara Municipal,
o gasto foi de R$137 mil em apenas 5 meses, Carlão. Quase sempre para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aquela famosa ponte aérea, Carlão. Os vereadores justificaram essas viagens como visita técnicas, de aprendizado legislativo, mas a questão é que isso acaba gerando uma sensação de insatisfação da população, que pensa, será que isso daí realmente vai trazer algo concreto para Manaus ou não? Alguns especialistas, Carlão, inclusive, eles reconhecem que alguns deslocamentos eles podem ser necessários, só que eles também criticam a falta de resultados práticos, que é basicamente o que a população também concorda. Segundo especialistas, na ALEAN há uma certa margem de justificativa, pois os deputados eles representam todo o estado do Amazonas, mas no caso da Câmara Municipal de Manaus, a lógica ela é um pouco mais restrita. A competência legislativa ela é só de Manaus, ou seja, o que torna muito mais difícil depender esses gastos, Carlão, defender esses gastos para os vereadores daqui de Manaus. No final das contas, o contribuinte, é claro, fica com aquela mesma sensação. Enquanto os parlamentares colecionam ali carimbos, Carlão, no passaporte, a população continua colecionando filas e muitas das vezes problemas sem solução, Carlão. É fácil, não, Ken? Olha só, CPMI, que investiga fraudes no INSS, voltou hoje a convocação de ex-ministros e ex-presidentes do órgão. Qual é a expectativa real de resultados dessa investigação para a Previdência aqui no nosso estado, aqui no Amazonas? Então, Carlão, essa é uma pauta que ela tem também impactos no Amazonas, mas o impacto é nacional, né, Carlão? O número de pessoas lesadas nesse golpe, de fato, foi um impacto forte, direto no nosso país, e essa CPMI, ela foi criada exatamente para poder investigar um roubo estimado em mais de 6 bilhões de reais, resultando em fraudes de aposentadorias e também pensões. O plano de trabalho, ele já foi aprovado de acordo, por acordo entre o governo e também a oposição, e define a investigação que vai seguir os fatos a partir agora desse ano. A comissão ela vai ouvir os ex-ministros, como você já mencionou, Carlão, ex-ministro da Previdência, ex-presidente do INSS, diretores de benefícios, presidente do Dataprev, também representante de entidades suspeitas de envolvimento no esquema. Também estão na lista ali os convocados como nomes apontados pela Polícia Federal como operadores das fraudes. Ao todo, são mais de 950 requerimentos, incluindo quebra de sigilos e pedidos de informação. O primeiro a ser ouvido será o delegado da Polícia Federal, responsável pelo inquérito. O trabalho da CPMI está organizado em pelo menos 6 eixos, Carlão. Descobrir como o esquema funcionava, identificar e responsabilizar os envolvidos, calcular o impacto para as vítimas e seguir o caminho do dinheiro para poder analisar as falhas do sistema e também propor novas leis de controle e também prevenção, Carlão. Seguindo o caminho do dinheiro, acha facinho, não é isso, Ken? Exatamente, Carlão. É assim que eles conseguem rastrear e saber de quem saiu, para onde foi, e aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada para os envolvidos. E na prática, Carlão, essa comissão, para a gente terminar, ela não apenas busca encontrar esses responsáveis pelos desvios, mas também, Carlão, quer criar mecanismos para poder impedir que aposentados e pensionistas voltem a ser prejudicados dessa mesma forma como eles já foram, Carlão. Aprender, né, a defender aí o INSS de futuras, né, tentativas, né? Isso é muito bom. Beleza, Ken Paz, o nosso giro político de hoje foi assim, 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora quem dá um rapidinho aquele giro no trânsito nas principais vias de Manaus. André Meirelles, conta pra gente por onde você anda, como é que tá o trânsito por aí? Trânsito. Boa noite pra você, Ken, Carlão, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. A gente ainda tá aqui pela Avenida Humberto Calderaro, onde o trânsito já começa a desafogar. Mas a gente também, aproveitando que a gente parou aqui, a gente vai falar que a Prefeitura de Manaus instalou bastões balizadores no Passeio do Mindu para dar mais segurança a quem pratica atividades físicas na região. Para quem nos acompanha nas redes sociais, pode acompanhar nesse momento, nas imagens, como é que está acontecendo aqui no local. As pessoas costumam vir aqui para o Passeio do Mindu, agora tem mais segurança por causa desses bastões balizadores que foram instalados. São 85 bastões balizadores ao longo da rua aqui, Professor Samuel Benchimol, entre as avenidas Humberto Calderaro Filho e Maripiranga. O objetivo é delimitar de forma mais clara esse espaço de corredores, ciclistas e demais desportistas aqui no local. Além da instalação aqui do Passeio do Mindu, também
também estão sendo feitas outras revitalizações e sinalização aí para ter mais segurança para quem pratica esportes. Ken, Carlão. Muito legal, André Meirelles. Já deu uma corridinha por aí, André? Ou não? Tá correndo aqui, ó. Cadê? Vamos... Tá correndo é nada o André, Carlão. Vamos seguir. Não corre nada. Valeu, André Meirelles. Rapaz, ele quer correr mesmo, ó. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, hein? Agora nós vamos de previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Kennedy, São Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de sol brilhante, temperatura e umidade altas que garantiram aquele calorão aqui em Manaus. E agora à noite, o céu permanece claro, sem nuvens, a temperatura cai para os 26 graus e temos 34% de chance de chuva leve. Um sereno para encerrar a noite da nossa terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 27 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta já começa quentinha, daquele jeito que a gente já conhece. Mas ainda pela manhã, a nebulosidade aumenta e traz 45% de chance daquelas pancadas de chuva de verão, que se estendem para o período da tarde. À noite, a temperatura cai para agradáveis 24 graus e temos possibilidade de trovoadas, hein, com essas pancadas de chuvas isoladas. Então, não esqueçam o guarda-chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68% a 99%. Olha só, e Kennedy, São Carlão e ouvintes, ainda falando sobre o clima-tempo, tem um alerta importante da Agência de Clima dos Estados Unidos, hein, que apontou 56% de chance de formação do fenômeno Laninha, logo por esses meses de agora. O alerta subiu para o nível Watch, que significa monitoramento constante. Se o Laninha se confirmar, o norte do Brasil pode ter chuvas acima da média, o que já eleva o risco das cheias dos rios. E ele afeta também o sul do país, que pode enfrentar irregularidades nas chuvas, afetando a agricultura e o abastecimento. E no sudeste, que a expectativa é de ter mais ondas de frio e temperaturas abaixo do normal. O Laninha acontece quando a superfície do Oceano Pacífico Equatorial esfria, alterando padrões climáticos em diferentes regiões do planeta. E segundo os meteorologistas, o frio mais intenso nesse inverno, até aquelas friagens que a gente experimentou, já eram um sinal de que esse fenômeno poderia estar se aproximando, hein, Kennedy, São Carlão e ouvintes? Sim. Olha aí, rapaz, falou aí sobre possivelmente enchente, Carlão, é esse assunto que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar a previsão do tempo e a gente já tem uma questão de escassez também nas nossas bacias, né, Carlão? Sem dúvida, beleza. Vanessa Lima. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro está hoje na cota de 27 metros e 15 centímetros, de acordo com o Porto de Manaus. Nos últimos dias, Carlão, nos últimos 3 dias, o Rio Negro, ele vazou 10 centímetros, Carlão. Olha aí, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, declarou situação crítica de escassez nas bacias do Rio Purus, Juruá e seus afluentes que cortam o Amazonas. E essa medida ela foi publicada no Diário Oficial, Carlão, da União, e leva em conta que em 2023, que desde 2023, na realidade, essas regiões registraram chuvas abaixo da média. O impacto é direto no abastecimento, no transporte, na pesca, nas atividades econômicas das comunidades ribeirinhas, Carlão. A resolução segue até 31 de outubro, mas pode ser prorrogada se a situação persistir. O objetivo é monitorar os efeitos da seca e facilitar o reconhecimento de calamidade, garantindo assim acesso mais rápido e recursos federais. E os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto ao CECIPAM, mostram que as chuvas devem continuar abaixo da média até outubro. Isso significa uma vazante mais severa, com níveis muito menores do que esperado para este período, Carlão. Mix. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,34%, cotado em R$ 5,43. O euro fechou em alta de 0,61% aos R$ 6,32. O Bitcoin fechou em alta de 3,21% aos R$ 606.188. E o Bovespa fechou em queda de 0,18% aos 137.771 pontos. Mix.
A Justiça Federal derrubou a suspensão da chamada moratória da soja, que é um acordo que impedia a venda de grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia Legal. Essa decisão atendeu a um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e já está gerando muita discussão entre produtores e organizações ambientais. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, essa decisão realmente dividiu opiniões? Conta pra gente. Exatamente. De um lado, ambientalistas e empresas exportadoras e entidades do setor de óleos vegetais comemoraram a decisão dizendo que a moratória da soja ajudou a frear o desmatamento e é importante para a imagem do Brasil lá fora. Do outro lado, produtores de soja reclamaram afirmando que o acordo é injusto, atrapalha a livre concorrência e penaliza quem abriu novas áreas de forma legal. A Justiça Federal voltou atrás da decisão que estava preocupando ambientalistas e parte do agronegócio. Na noite de segunda-feira, a juíza Adverside Abreu derrubou a medida do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que suspendia a moratória da soja. Esse acordo, firmado em 2006 entre exportadoras e grandes ativos financeiros, impede a compra e a venda de soja produzida em áreas da Amazônia desmatadas desde 2008. Na prática, segundo a coordenadora da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, Cristiane Mazzatti, a moratória funciona como uma trava para evitar que o grão associado ao desmatamento ganhe espaço no mercado internacional. É importante salientar que a moratória da soja ela não impediu o avanço da soja no bioma Amazônia, mas ao mesmo tempo ela se mostrou um instrumento de sucesso na prevenção e contenção do desmatamento relacionado a essa expansão. Então, hoje, apenas 3,4% de toda a área de soja cultivada no bioma, na safra 22-23, está em desconformidade com as regras da moratória. Então, a maior parte da soja na Amazônia expandiu em áreas já abertas. Então, por isso, a moratória da soja ela é estratégica para que o Brasil cumpra com a sua meta de redução das emissões de gases do efeito estufa, para que o Brasil reduza o desmatamento. Na decisão, a juíza destaca que o CAD agiu de forma precipitada, sem ouvir pareceres de órgãos como o Ministério Público Federal e o Ministério do Meio Ambiente, que defendem a importância do pacto para o combate ao desmatamento. Enquanto isso, o processo administrativo segue em andamento no CAD e o impasse mostra como a disputa entre produção e preservação ainda está longe de terminar. Volto com vocês. Legal, Odineia Araújo, agora 6h37 em Manaus. 18 horas. Alerta ambiental, Ken Paz e ouvintes. O Ministério Público Federal recomendou que o governo do Amazonas revogue completamente as leis que permitem o uso de mercúrio na garimpagem, mesmo que de forma limitada. Segundo o Ministério Público, essas leis elas vão contra a Constituição Federal, os princípios do direito ambiental e também a Convenção Minamata, que é um tratado internacional que exige a redução e a eliminação progressiva do mercúrio na mineração, Carlão. Olha só, Ken, essa recomendação veio depois de uma investigação sobre os impactos do mercúrio de outras substâncias tóxicas na Amazônia, mostrando assim riscos sérios de contaminação ambiental e, é claro, contaminação humana. O objetivo, Carlão, é garantir que a união entre os estados da Amazônia, Ocidental, eles cumpram as regras sobre importação, comércio e uso do mercúrio. Um alerta importante para a proteção da nossa região e da população que vive dela, Carlão. Olha só, escuta esse absurdo, hein? Um homem de 30 anos, ele foi preso depois de ameaçar, matar e esquartejar a ex-companheira. E o caso foi aqui mesmo, Carlão, no interior do estado do Amazonas. Situação grave que levanta mais uma vez um alerta sobre a violência contra a mulher. E o repórter André Meirelles, ele tem os detalhes pra gente. André, essa prisão ela só aconteceu porque os vizinhos denunciaram de forma muito rápida, né, André? Exatamente isso, Nathalie, Carlão, boa noite para vocês, boa noite pro ouvinte. Olha, inclusive essa prisão faz parte da Operação Chamar,
que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo combater crimes de violência doméstica contra mulheres, isso em todo o país. O delegado Henrique Maciel disse que no dia 20 de julho, o suspeito foi até a casa da vítima, onde ela mora com os pais e com a filha de 7 meses, e proferiu ameaças, afirmando que mataria e até esquartejaria a mulher caso ela não reatasse o relacionamento com ele. O homem também ofendeu a vítima com palavras de baixo calão. Os vizinhos foram até o local, acionaram a polícia, mas ele conseguiu fugir naquele momento. Durante uma operação de abordagens, o suspeito foi localizado e finalmente preso. Isso aconteceu na rua Joaquim Borba. Agora, ele vai responder por ameaça e injúria no âmbito de violência doméstica e vai permanecer à disposição da justiça. E fica aqui um alerta para a gravidade dos crimes domésticos e a importância da atuação rápida das autoridades, tudo isso para proteger as vítimas. Há um alerta importante. Sim. Casos de agressões contra mulheres pode e deve ser denunciada pelo 180, até mesmo ligando para o 190 para a Polícia Militar, para que possa ser feito aí o flagrante. Volto com vocês. Ok. Pode e deve realmente ser denunciada, sem dúvida nenhuma. Valeu, André Meirelles, você era o melhor Mix do Brasil, agora 6h40. 18 horas. Rapaz, eu não sei se você jogou, mas se você jogou, hoje é dia de sonhar e sonhar grande, hein, Ken? Tá acumulado, né, Carlão? Acumulado, e o prêmio chega agora a 35 milhões de reais pra você que jogou. Boa sorte. É, Carlão, é muito dinheiro, Carlão. Com esse valor dava pra realizar vários sonhos, né, Carlão? Sem comprar dúvida. uma casa própria, comprar um carro, aposentar os pais. O que você ia fazer, hein, Carlão? Tá difícil. É tanta coisa, cara. Não sei nem por Não onde ia dar não, Carlão? 36 milhões? Não sei nem por onde eu começaria, mas eu sei que são muitos projetos aí. O sorteio acontece hoje às 8 da noite no Espaço da Sorte, lá em São Paulo, com transmissão inclusive ao vivo pelas redes da Caixa. As apostas vão até às 7 da noite nas lotéricas ou pela internet. O jogo simples com 6 números custa apenas R$6, e aí já tá para você ir se preparando aí. Dá tempo, né, Ken Paz, de você tentar ser um milionário. Será que eu vou ser o próximo, Carlão? Hoje pra amanhã. Eu tô torcendo, Ken, porque aí você me presta aquela pontinha. Bora lá, vamos lá. Bacana. 18 horas. Vamos dar aquele giro no trânsito agora, hein, Ken Paz? Vamos lá, vamos voltar com o André Meirelles para saber onde é que ele anda com o nosso carro do 18 horas da Mix. Fala aí, André, por onde andas? Trânsito. Vamos lá, Ken, Carlão, boa noite mais uma vez também aos ouvintes. Avenida Governador José Lindoso, a famosa Avenida das Torres, com a rua Abton Gonçalves, trânsito carregado pelo local. Também temos informações de trânsito pela zona leste da capital amazonense, Altaz Mirim, com a rua Penetração 2. Trânsito está concorrido aí nesse trecho aí, claro, essa retenção é por conta aí do semáforo. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h42, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quem a gente já trouxe aqui muitas histórias sobre o dia a dia das comunidades ribeirinhas, e essa de agora vai mexer aí com muita gente que tem pet em casa, cara. É, Carlão, imagina só a situação, Carlão, sem clínicas ali especializadas, sem serviço veterinário por perto, muitos moradores lá do interior do nosso estado do Amazonas, eles precisam transportar os animais até Manaus, mas cadê a estrutura, Carlão? Pois é, o pior, né, Ken? Esse transporte aí é feito pelo rio, sem qualquer estrutura adequada. É realmente um desafio grande para quem não quer deixar o pet sem cuidado no interior. Para explicar melhor essa realidade, Carlão, a gente chama agora a repórter Nathalie Moraes, que ela conta pra gente sobre isso, né, Carlão? Sim, Nathalie, os moradores já dizem que é difícil cuidar da própria saúde na região, aí no interior, mas quando o assunto é pet, a dificuldade parece ainda maior. O que você ouviu nas comunidades com relação a esse assunto, Nathalie Moraes? Boa noite, Ken, Carlão. Os tutores de animais de estimação das comunidades ribeirinhas do Amazonas enfrentam um desafio diário: levar os seus pets até a capital para ter acesso ao atendimento veterinário. Sem clínicas e sem suporte adequado nas comunidades do interior do Amazonas, a solução é o transporte fluvial, que muitas vezes não aceita os animais. A defensora da causa animal, Thalita Queiroz, que mora na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Rio Negro, relata a dificuldade de conseguir um barco que
aceite o transporte dos pets. Algumas lanchas não permitem a entrada desses animais, muitas embarcações são muito pequenas e se esses animais precisam ser encaminhados para uma clínica na cidade, então eles passam por essa dificuldade, a não ser que eles acabam tendo que pagar por um transporte pessoal ou algo do tipo para poder encaminhar esses animais até lá. Thalita defende que sejam implementadas políticas públicas que garantam o transporte adequado dos animais, respeitando o bem-estar deles e os direitos dos tutores. Esses animais precisam de alguma atenção especial ou pelo menos de algum modo para embarcar. Muitos deles não têm nem sequer coleira, né? E aí a maioria deles só aceita com a caixinha, que é aquela caixa grande para colocar o animal. E muitos desses moradores não têm condições para ter uma caixa grande para transportar esses animais. A discussão, inclusive, já chegou ao Poder Legislativo. Neste mês, começou a tramitar na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei que garante o direito de transporte fluvial para os animais domésticos. O autor da proposta é o vereador Kennedy Marques, que explica como essa regulamentação pode funcionar na prática. Na prática, as empresas que fazem esse transporte, que já existe, regulamentado, das áreas intramunicipais até Manaus e vice-versa, eles permitem que as pessoas possam trazer seus animais em viagem. É claro que tem quantidades por viagem de animais, para que esses animais também não atrapalhem, não prejudiquem o transporte das pessoas. Regra também com relação à segurança, ao comportamento desses animais, a questão da contenção desses animais também. Mas é muito importante que garanta que esses animais, no momento de necessidade, para vir receber um atendimento veterinário, em caso de urgência, por exemplo, esses animais tenham garantido esse direito de transporte. O projeto de lei está sendo analisado pela Comissão de Finanças, Economia e Orçamento da Câmara. E a expectativa é de que, se aprovado, seja o primeiro passo para reduzir o sofrimento dos tutores e animais que dependem do transporte fluvial. Eu volto aos estúdios com vocês. Beleza, Nathalie Moraes, agora 6h45 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Centro de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista, o CAIC José Contente, deu início hoje à Semana do Folclore, que é uma programação especial que segue até sexta-feira, dia 29 de agosto, Ken. Ao longo da semana, Carlão, as crianças vão participar de atividades culturais e terapêuticas. O objetivo é poder estimular a socialização e também desenvolver habilidades cognitivas, motoras e sensoriais, e sempre de um jeito bem lúdico e divertido, Carlão. Com certeza, uma iniciativa que une o aprendizado e diversão e valoriza a nossa cultura popular. Quem traz os detalhes aí é a repórter Vanessa Lima, não é isso, Ken? É isso, a Vanessa está por aqui com a gente. Vanessa, conta pra gente como é que tá sendo essa semana do folclore e também quais são os principais destaques dessa programação. Conta pra gente, amiga. Oi de novo, Kennedy, São Carlão e ouvintes. E olha só, é até essa sexta-feira, hein? O Centro de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista, o CAIC TEA José Contente, embarca na Semana do Folclore, que é uma semana totalmente dedicada às crianças com autismo. E ela é resultado de uma parceria com a rede TEA Agir, que trouxe todo o conhecimento em terapias focadas no desenvolvimento infantil. O espaço ele foi todo projetado para equilibrar técnica e acolhimento, com salas sensoriais cheias de estímulos e equipamentos de ponta, baseados na análise do comportamento aplicada, a ABA. A programação ela tá muito legal, gente. Tem circuito lúdico para a criançada soltar energia, sessões de cinema imersivas, teatro de fantoches e até cantinhos de estímulos controlados para aquelas crianças que preferem um ambiente mais tranquilo, né? E olha só, gente, entre os destaques tem o tema Sítio do Pica-Pau Amarelo, que traz diversidade e inclusão para o centro das atividades. A oficina de pipoca, que une nutrição e independência, e é tudo isso pensado para uma experiência terapêutica acolhedora e cultural, como vai destacar pra gente a supervisora assistencial do CAIC, a Rosicleide Silva. Vamos ouvi-la. A gente consegue trabalhar ali em conjunto a semana folclórica, algo nosso, tipo nosso cultural, junto com a terapia. Então, hoje as salas estão trazendo uma proposta de fonoaudiologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, nutrição. Então, as crianças estão fazendo coisas lúdicas voltadas para a área terapêutica, mas também cultural. Por exemplo, na parte da nutrição. As crianças estão participando e fazendo a pipoca, fazendo a sua própria lembrancinha. 18 horas.
Pois é, gente, nós escutamos a Rosicleide Silva, que é a supervisora assistencial do CAIC, e como ela comentou, a equipe multiprofissional caprichou nessas oficinas, que foram de fonoaudiologia, de psicomotricidade, e ainda colocou todo mundo pra dançar fit dance, hein, gente? Olha aí, que legal. Que trabalha o equilíbrio e a coordenação, mostrando que mais do que brincar, cada atividade é um passo rumo às metas terapêuticas de cada pequeno, né, gente? Kennedy, Carlão e ouvintes. Com certeza. Faz tempo que eu não danço fit dance, então, Carlão. Faz muito tempo, viu, Ken Paz? 6h49, valeu, Vanessa Lima, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Ken, o André tá trazendo aí uma boa notícia para quem vai curtir o Soul Manaus Passo a Passo 2025. Então é pra gente, né, Carlão? Olha só, a prefeitura parece que vai montar, Carlão, uma operação especial de ônibus com transporte funcionando até a madrugada nos 3 dias do festival. Vamos falar agora com o André Meirelles. André, conta pra gente sobre essa novidade do passo a passo. Já tem pulseira também pelo caminho? Conta pra gente. É isso mesmo, Kennedson, Carlão, boa noite mais uma vez aos ouvintes. Mais de 20 linhas de ônibus vão ter viagens extras, inclusive de madrugada, como vocês falaram. Isso para levar e trazer os passageiros. Além disso, 25 coletivos de apoio vão ficar de prontidão, acionados aí conforme a demanda, né? Outras mudanças foram programadas para organizar o fluxo. Por exemplo, as linhas de ônibus que passam pela Avenida Epaminondas e Terminal 1 vão ter itinerário diferenciado a partir das 7 da noite. E as linhas 302 e 305 vão ter terminal transferido para a Praça da Saudade, de 29 de agosto. Isso vai até o dia 9 de setembro. No domingo, dia 7, as linhas 604 e 676 vão começar a rodar a partir das 3 da tarde para apoiar o evento. Já a linha 121 vai substituir a operação da linha 019 com 2 veículos na frota. Agora a gente vai falar que hoje aí finalmente acabou a ansiedade, né? E começou a troca de pulseiras. Inclusive, essa retirada está sendo feita mediante cadastro prévio no site oficial no período de 26 até 31 de agosto, no Vitória Supermercados, no bairro Coroado, Nova Era em Flores, Shopping Felipe Dal, no bairro Cidade de Deus, Casa de Praia Zezinho Correia, na Ponta Negra, Nova Era no Novo Aleixo e Galeria dos Remédios do centro da capital amazonense. Nesse primeiro dia, a troca de pulseiras foi somente para quem realizou o cadastro do primeiro lote. Além disso, é obrigatória a entrega de 1 quilo de alimento não perecível e a apresentação de documento com foto. Inclusive, a gente tem a fala do diretor-presidente da Manaus CUT, que ele é o Gender Lobato, que ele orienta que ainda quem tiver dúvidas ali sobre a realização da troca pode consultar o site oficial do evento. Ele também tem outras orientações. Dentro do site soumanauspassapasso.com.br, que é o mesmo site que as pessoas fizeram a inscrição, lá tem todas as informações e o dia da entrega das pulseiras de acordo com o seu lote. Então, de acordo com o lote que você foi cadastrado, vai ter o dia exato para a troca da pulseira. Hoje, por exemplo, é o primeiro lote. Então, quem se cadastrou no primeiro lote, independente do palco Malché ou do palco Alfândega, você já pode fazer o recebimento da sua pulseira e o quilo de alimento, depositar lá o quilo de alimento não perecível. Então, você fique atento, porque hoje é o primeiro lote, aí nós teremos amanhã o segundo lote, o terceiro lote, até chegar ao 6º e último lote, para que você possa ser um dos felizados e receber a sua pulseira do Soul Manaus Passo a Passo, que é o maior evento gratuito de artes integrada do Brasil. 18 horas. É isso aí, daí as orientações de Gender Lobato, que é o diretor-presidente da Manaus CUT. Olha, o Soul Manaus Passo a Passo 2025 vai ter dimensões históricas, serão 17 palcos espalhados pelo centro, mais de 3.000 artistas vão participar com atrações de música, moda, gastronomia, cultura urbana e, claro, economia criativa. A expectativa é gerar aí mais de 15.000 empregos diretos e também indiretos. E mais informações sobre retirada de pulseiras, pontos oficiais e horários de funcionamentos estão disponíveis, como a gente fala desde ontem. O site oficial é único, soumanauspassoapaco.com.br. Kennedson, Carlão. Beleza, uma grande festa aí na programação em Quem Paz. Muito boa festa, Carlão. Você já sabe qual dia você vai, Carlão? Ainda não, mas talvez em todos, viu, Quem Paz, porque é bacana. São várias aí, são várias atrações. São vários artistas legais, né? Tem uma legal, ou 2 ou 3. Valeu, André Meirelles. Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil.
18 horas. Olha aí, a Justiça determinou a interdição total da carceragem do Distrito Integrado de Polícia do município de Uarini, no interior do Amazonas. A decisão atendeu a uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. Mais uma vez a gente falando sobre esse tema, né, Carlão? Nos meses de março, maio e também em julho, a Promotoria de Justiça ela fez algumas inspeções na unidade para poder verificar a questão sanitária, jurídica e alimentar dos detentos que estavam lá custodiados. Esses relatórios eles mostraram superlotação e também condições degradantes. De 46, tinha ali pelo menos 46 detentos, Carlão, em um espaço que deveria comportar menos de 8 detentos. Imagina essa situação. A situação era ainda mais grave, ouvintes, para uma mulher que estava em um espaço improvisado na cozinha, sem qualquer dignidade e sob risco de violência. Todos os presos, Carlão, eles foram transferidos para unidades prisionais aqui na cidade de Manaus e a Justiça proibiu a permanência de custodiados em delegacias por mais de 72 horas. E em caso de descumprimento, o governo do estado do Amazonas terá que pagar uma multa diária no valor de R$50 mil. Mix. Olha só, o Amazonas segue na liderança das taxas de infecção e mortalidade por tuberculose no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024, o estado registrou 94,7 novos casos a cada 100 mil habitantes. Já em 2023, a taxa de mortalidade foi de 5,1 óbitos a cada 100 mil. Para enfrentar esses números, um projeto de capacitação foi iniciado aqui na cidade de Manaus com a participação de mais de 170 profissionais da saúde. A ideia é poder aprimorar o diagnóstico e também o tratamento da doença com foco na agilidade e na eficiência do atendimento. Olha, o treinamento utiliza o teste IGRA, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ele identifica a tuberculose latente que ainda não apresenta sintomas, com resultado rápido e seguro. O teste já está disponível pelo SUS e também na rede privada e pode ser um instrumento importante para poder reduzir a transmissão da doença e aumentar as chances de cura, Carlão. 6h55, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Ken, as vendas do Tesouro Direto bateram recorde para o mês de julho. Foram mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais em títulos, que é um crescimento aí de 25% em relação a junho. Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de quase 13%. Os mais procurados, Carlão, foram os papéis atrelados aos juros básicos, responsáveis por mais da metade das operações. Os títulos corrigidos pela inflação representaram quase 25% e os prefixados 11%. O estoque total do Tesouro Direto chegou a 185 bilhões de reais. Mix. Olha só, a prévia da inflação de agosto ficou negativa em 0,14% segundo o IBGE. É a primeira deflação desde julho do ano passado e o menor resultado desde setembro de 2022. A queda, Carlão, ela foi puxada pelo desconto na conta de luz, a redução nos preços dos alimentos e a gasolina mais barata. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 4,95%, abaixo dos 5,3% registrados em julho, Carlão. Mix. Olha só, o governo federal anunciou um crédito de 12 bilhões de reais para modernizar a indústria brasileira no chamado Projeto da Indústria 4.0. A ideia é investir em máquinas mais modernas, digitalização e inteligência. Interessante, hein? Muito interessante, Carlão. Inteligência artificial, a famosa IA, né, Ken Paz? Exatamente, Carlão. Segundo o BNDES, os juros serão de 7,5% ao ano, com prazos mais longos e maior carência. O objetivo é aumentar a produtividade, reduzir custos e tornar o Brasil mais competitivo, tanto no mercado interno como também nas exportações, Carlão. Mix. Olha só, o Chile agora e a Arábia Saudita retiraram as restrições à carne de frango no Brasil. A decisão foi anunciada após o país ser declarado livre da gripe aviária, que havia sido registrada em uma granja no Rio Grande do Sul. Legal, hein, Ken? Muito bom, Carlão. Ao todo, 41 países já suspenderam o embargo, entre eles a Namíbia, a Macedônia do Norte, mas também grandes mercados como o Canadá, a China, a União Europeia ainda mantém a proibição, Carlão. O Ministério da Agricultura
Agricultura segue negociando para poder reabrir esses mercados, Carlos. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h58, nosso giro esportivo, e tem esporte na área. Ken Paz, o Amazonas finalmente conquistou a primeira vitória fora de casa na Série B. O Onça Pintada bateu o Avaí por 2-0 na ressacada em Floripa, lá em Florianópolis. Aí que legal, agora chega a 24 pontos e respira na briga contra o Z4. É exatamente isso, Carlão. E teve vitória do São Paulo no Paulistão. O Tricolor fez 2-0 no Atlético Mineiro com gols de Pablo Maia e Tapia. O time sobe para a 7ª colocação com 32 pontos, enquanto o Galo fica mais para trás ali na 11ª posição com 24 pontos, Carlão. Agora segura aí, Ken Paz, porque teve goleada histórica no Maracanã. Que goleada foi essa, hein, Ken? 8 Não tinha goleiro não, Carlão? Ganhou do Vasco aí na parada, aí, né? Bacana, 8-0 em cima do Vitória, a maior goleada dos pontos corridos, gols de Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta e 3 vezes dele, o artilheiro Pedro. O rubro-negro segue líder com 46 pontos, 4 a mais que o Palmeiras. Lembrando que mais uma vez, Carlão, a gente ganhou o Mundial Sub-20 nessa mesma semana. Foi uma semana estrelada, Carlão. Boa. E fechando agora no Internacional, nada de Neymar na seleção brasileira, Carlão. Carlos Ancelotti, ele não convocou o camisa 10, isso porque ele já tinha apresentado uma lesão ali na perna, né, Carlão? E agora, para esse jogo contra o Chile e Bolívia, que se encerram as eliminatórias da Copa de 2026, o nosso craque não vai vestir a amarelinha e já está sem vestir desde outubro de 2023, naquela derrota pro Uruguai, Carlão. Mix. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E o Amazonas vai aos poucos se consolidando tristemente como rota do narcotráfico. A última notícia é que uma variedade de maconha desenvolvida na Colômbia, chamada de Crip, ou horripilante na tradução, está avançando no estado. As informações são da Polícia Federal. Escondida em embarcações, a droga cruza a fronteira por rios do Amazonas, de onde é distribuída por redes de tráfico na região. Ela é mais cara, mais potente e também muito mais perigosa para o organismo humano. Não por acaso é chamada de horripilante pelos fortes efeitos atordoantes que causa. Esse ano foram apreendidas no Amazonas 8.200 quilos de maconha, uma boa parte da variante Crip. Diferentemente da cocaína, que em grande medida passa pelo Brasil para chegar à Europa, a Crip é majoritariamente consumida aqui no país. O seu tem efeitos colaterais muito mais nocivos que ameaçam a saúde de milhares de pessoas. O seu uso pode causar transtornos psicóticos gravíssimos. E um detalhe triste, a droga tem sido encontrada mais em municípios do Amazonas, com a tendência de se espalhar pelo norte e nordeste e também para o restante do país. 18 horas. 7-1, Ken, finalizando. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha o 18 horas. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.